Eu acho que o conteúdo que eu mais gosto de acompanhar dentro do YouTube são os de opinião, onde a pessoa utiliza de storytelling para falar um pouco sobre alguma obra que ela gosta, seja um livro, um mangá, uma série, um filme ou um anime. Mas uma coisa que eu sempre senti falta no YouTube é explorar esse tipo de conteúdo no mundo da literatura também. Eu falei de animes antes especificamente porque eu consigo ver muito facilmente esses dois universos se fundindo. Eu sei que esse tema é muito extenso, mas hoje eu quero abordar um pouco o fato de que tem muita pessoa que só consome anime e mangá e não tem ideia das maravilhas que pode encontrar no mundo literário, e que muitas vezes podem trazer experiências muito boas. Existe muito da literatura que pode ser tão divertida e interessante quanto assistir um bom anime ou quanto ler um bom mangá. E vice-versa também, esse vídeo serve mais ou menos para os dois públicos, tanto para quem já lê livro, quanto para quem não lê livro e só, por exemplo, consome anime e mangá. Mas se você não é nenhum desses dois públicos também, você está muito mais do que convidado a ver o vídeo. E se você se interessar, por favor, se inscreve no canal, deixa um like. Eu costumo fazer vídeo dando opinião sobre as coisas que eu gosto. E se você gosta das minhas opiniões, ou desgosta também, mas você tem interesse em ouvir, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você achar do vídeo, o que você quiser. Bom, como eu falei, existem diversas obras no mundo literário que podem agradar demais quem só costuma consumir as obras que vêm lá do nosso Japão querido. E nesse ano eu li uma obra em específico que pra mim tem tudo pra ser uma ótima ponte entre esses dois mundos, que é Duna, do Frank Herbert. Em 1965, o Frank Herbert lançou esse livro que viria a ser o maior sucesso da sua vida. Nele a gente conhece um universo vasto, que basicamente é uma aventura espacial que se passa no futuro onde a Terra não é mais habitada e um império intergaláctico feudal governa o universo. Eu sei que esse conjunto de palavras pode soar desinteressante, mas eu vou tentar traçar alguns paralelos da obra com animes e mangás para tentar explicar um pouco do porquê ler Duna pode ser uma ótima ponte entre esses dois mundos. No universo de Duna, a gente conhece um sistema político muito denso e influente, mas que ainda assim é interessante de se ler e pensar em quais serão as reviravoltas e consequências para cada ação de cada personagem. Elementos esses que são muito presentes em mangás como Kingdom, Hunter x Hunter e Attack on Titan. E assim como nessas histórias, no primeiro momento pode parecer muita informação e difícil de processar, mas à medida que a gente emerge na história, é difícil não se pegar visualizando diferentes cenários que a história pode seguir. Por exemplo, se você está lendo um mangá de Hunter x Hunter, é muito difícil você não se pegar em diversos momentos do seu dia a dia pensando o que vai acontecer naquela maldita guerra de sucessão que o Togashi está escrevendo. E é muito parecido com o universo de Duna nesse sentido, você vai ficar criando várias linhas de raciocínio para tentar entender para onde essa história vai. A história de Duna é sobre a posse da família Atreides no planeta Arrakis, que é em sua totalidade um planeta de areia, onde existem imensos desertos que abrigam muitos perigos e mistérios. Um deles são os gigantes vermes de areia, seres que vivem nas profundezas e que são capazes de destruir civilizações em instantes. No primeiro momento da história, esses seres são apenas contos que não conseguimos ver, e em outro momento são os seres que precisamos evitar para não sermos mortos. A única solução para a sobrevivência é confrontá-los, e sei lá, tenho a impressão que eu já vi isso em algum lugar. Uma preocupação que eu tô tendo enquanto eu escrevo esse roteiro é não deixar ele cansativo demais. Então acho que para resolver isso agora eu vou tentar contar um pouco sobre o nosso protagonista, que pode ser o ponto mais interessante da história. Paul Atreides é o filho do Duque Leto Atreides e da Lady Jessica, o que faz herdeiro da sua casa e tudo que ela tem por direito. Paul cresceu sendo criado por duas mãos firmes, a de seu pai que lhe ensinou que era ser um nobre e tudo de político que havia nisso, não só um excelente diplomata, mas Paul também treina desde cedo para se tornar um guerreiro formidável. Da parte da sua mãe, o Paul aprende a cultura e tradição das Bene Gesserit, um clã de bruxas milenar da qual sua mãe faz parte. E que não deveriam ter filhos homens, mas a Lady Jessica ainda assim teve Paul, e logo que o menino cresceu, ensinou ele as artes ocultas das bruxas. Além disso, a criação do Paul tem alguns outros segredos que podem atrapalhar sua experiência com a história, então vou deixar você descobrir se você decidir ler. Paul não teve somente seu pai e sua mãe, mas diversas pessoas que se importam e cuidam dele desde sempre. Ou seja, ele teve uma ótima infância e recebeu todas as ferramentas para conseguir sobreviver à vida. E mesmo com isso, após lermos alguns capítulos, descobrimos que nem mesmo com a melhor criação do mundo, os pais de Paul poderiam prepará-lo para o que iria acontecer. E o mais legal de Duna para mim é acompanhar o Paul e ver como as diferentes coisas que ele aprendeu durante sua criação conseguem ajudá-lo a passar pelas dificuldades da sua vida e ao mesmo tempo as criam também. Um exemplo disso, sem muitos spoilers, é a própria existência do garoto, que segundo a lei das Bene Gesserit, o clã de bruxas a qual a mãe dele faz parte, elas não devem dar à luz para meninos, mas Lady Jessica desobedeceu isso e assim condenou Paul a constante observação e teste das suas capacidades como uma das bruxas. Não só isso, como ele acabou se tornando alvo de diversas profecias que acabaram trazendo muita expectativa e responsabilidade para sua vida. É quase como a clássica história do escolhido se tornasse a história de alguém amaldiçoado. Te lembrou de alguma coisa? Espero que eu tenha conseguido te fazer sentir pelo menos um pouquinho de interesse pelo Paul, porque de muitas obras que eu consumi ao longo da minha vida, ele se mantém no hall dos melhores. Inclusive, vou aproveitar para elogiar o Timothée Chalamet que interpreta ele nos filmes e incorporou bem pra caralho o personagem. Tá de parabéns o menino.
Agora, eu sei que muita gente costuma ler histórias procurando bons vilões, e aqui em Duna, meus amigos, o que mais temos são vilões foda. Como eu tinha dito, a trama de Duna é que o Imperador decide que quem vai governar o planeta de Arrakis será a Casa Atreides agora. Porém, já havia uma casa habitando o planeta, os Harkonnen, liderado pelo Barão Vladimir Harkonnen, um homem que tem em si muita ganância e maldade. O que acontece é que nesse planeta se encontra uma especiaria chamada melange, que serve para muitas coisas, desde combustível para nave até para mudar o gosto de alimentos e serve até como alucinógeno. A raridade dessa substância perante o universo fez com que os Harkonnen ganhassem muito dinheiro por terem a maior fonte de melange em suas mãos. E como eu falei, o Barão Vlad não é um homem que se contenta com pouco. Seu governo em nome da sua casa foi marcado por muita exploração e destruição, tudo em nome da busca por mais melange, e a chegada da Casa Atreides visando a perda de seu controle trouxe muito incômodo para o Barão. E o personagem do Barão é provavelmente o melhor exemplo do arquétipo de Imperador do Mal. Como a gente também tem o ponto de vista dele no livro, a gente vê como cada uma das suas ações exalam frieza e maldade. A gente não consegue subestimá-lo e muitas vezes a gente sente medo do que ele pode fazer. Tudo isso enquanto o nosso desprezo por ele só aumenta. É pra mim um vilão extremamente bem feito, ele beira a perfeição e também é um dos mais detestáveis que eu já pude ver. Ele tem dois sobrinhos que também acrescentam muito à história. O primeiro é o Rabban, conhecido como a Besta. E aí você já pode pensar um pouquinho sobre ele. Ele tem a maldade do tio dobrada, mas não dá pra dizer o mesmo da sua inteligência. Ele é um inimigo selvagem que destrói sem pena, que deixa a história muito mais perigosa pro nosso protagonista. Em contraponto a ele, a gente tem o Feyd Rautha, que é tudo que o Paul foi, mais do lado dos Harkonnen, letal e poderoso em combate como seu primo, porém um pouco mais próximo da inteligência do seu tio. E uma coisa legal da história é que o Feyd foi escolhido como herdeiro porque o seu tio desejava que ele se casasse com a herdeira da Casa Atreides e encerrasse essa rixa das duas casas de uma vez por todas. Porém, quem nasceu foi o Paul, um menino, e a partir disso os planos do tio para com o sobrinho mudaram. Mas eu não vou contar quais são os planos, porque é um puta spoiler. O que você tem que fazer é ler o livro se você ficou interessado. Ufa, muita coisa, né? Se você estiver no vídeo até aqui, eu só queria te agradecer, ainda mais se você não conhecia a Duna antes. Se for o caso, comenta aí embaixo Muad'Dib, só pra eu saber que você viu até aqui. Muito, muito obrigado. Isso tudo que eu contei pra vocês é só um breve resumo de alguns pontos importantes do universo, mas tem muita coisa que eu não contei, então vou fazer algumas citações de coisas que são relevantes para a história e que talvez aumentem seu interesse. Em Arrakis, o planeta onde a história se passa, existe um povo chamado Fremen, que são muito relevantes para a história, e são basicamente pessoas que vivem no deserto. Eles são um povo com uma cultura muito única e são fundamentais para a história, como eu falei. Inclusive, é deles que vem uma profecia que diz que o Paul será o salvador daquele planeta. No universo de Duna, houve uma grande guerra entre seres humanos e máquinas, o que fez com que computadores e coisas mais tecnológicas fossem extintas. E para substituir isso, algumas pessoas são treinadas desde o nascimento para agirem como computadores. Eles são chamados de Mentat, e eles também são muito relevantes e presentes durante a história. E a última aqui não é uma curiosidade, sim um leve spoiler, que em um momento específico do livro a gente vê o Paul interagindo com um dos vermes, e é uma das cenas mais absurdas que eu já vi em toda a minha vida. Sério, é absurdo. Eu sei que é muito pretensioso achar que um simples vídeo pode convencer alguém a ler um livro, ainda mais se você não tem esse hábito. Mas eu só tô falando dele porque eu gosto muito e pra mim ele foi exatamente o que eu falei no início do vídeo, uma ponte entre esses dois mundos que eu sempre gostei tanto. A história de Duna me trouxe várias sensações que eu só havia sentido ao consumir animes, e foi incrível quando eu percebi isso. A minha ideia era compartilhar essa experiência e tentar convencer alguém. Se não, a ler o livro, pelo menos a conhecer um pouco mais desse universo, que tem dois excelentes e recentes filmes que são bons pra caramba também. Aliás, não é só Duna que pode te proporcionar a experiência de ter sensações parecidas com o que você tem assistindo animes e mangás. Tem muitos outros que eu consumi e que eu não consumi ainda. E talvez essa ideia de pensar que são experiências de animes e mangás possa ser algo que a gente tem na cabeça, mas que na verdade são sensações que a gente gosta pessoalmente, porque, cá entre nós, uma pessoa que tem experiência assistindo Naruto Shippuden dificilmente vai ter as mesmas experiências de alguém que assistiu Death Note. Então não é sobre a experiência de ver um anime ou um mangá, é sobre a experiência de algo que você gostou. E eu te incentivo a ir atrás de outras mídias que te proporcionem essas mesmas sensações, ou até buscar sensações diferentes. Eu acho que os livros, além de serem saudáveis para a nossa cabeça, são muito importantes para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. E por falar nisso, enquanto eu escrevi esse roteiro, eu pensei em alguns outros livros que podem ser ótimos de ler e que também se conectam muito com animes e mangás. Eu posso trazer para vocês depois. Eu sei que o livro pode ser um pouco caro, mas eu acho que a arte deveria ser acessível. Então, se você não tiver dinheiro para comprar o livro, procura aí o que você acha. E também, se não quiser ler de cara, assiste os filmes. E se sentir à vontade, você lê. Porque eu garanto que ainda assim vai ser uma baita experiência. Se o áudio não estiver dos melhores, eu peço desculpa. Eu tô tentando começar a investir um pouco mais no canal. E se você gostou do vídeo, se você assistiu até aqui, por favor, deixa um like, manda pra alguém que você acha que pode se interessar pelo vídeo. Se você tiver gostado muito, de novo, deixa o like. Se você também não tiver gostado, deixa o dislike, não tem problema, é importante a gente interagir e ter uma conversa legal. No mais é isso, e até a próxima.
Tamo junto.